Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o espaço disponibilizado pelo IEP, o convite também do professor Carlos, da Positivo, que convidou para a gente fazer um pouco parte desse espaço aí destinado a Positivo. Bom, a nossa apresentação de estruturas resistentes a sismos, nós não temos a intenção aqui de ensinar as pessoas a dimensionar uma estrutura para eventos sísmicos. O que nós queremos é difundir um pouco mais esse assunto, tornar esse assunto um pouco mais amigável para os nossos engenheiros. A ideia é a gente entender um pouco as noções de sismologia, entender um pouco sobre como que elas impactam, como que os sismos impactam sobre as estruturas, tá? E um pouco sobre a engenharia sísmica no Brasil. Bom, por que estudar engenharia sísmica? Para quê? No Brasil existe um senso comum de que sismo não existe aqui. Nós não temos terremotos. Isso também sempre foi muito apoiado pelo fato de que nós não temos nas escolas nenhum tipo de estudo. Deve haver algumas até que tenham, mas a grande maioria seguramente não ensinam esse tema. E somente em 2006 nós ganhamos uma norma específica para dimensionamento de estruturas resistentes a sismos. E nós ganhamos essa norma por uma necessidade de, durante o processo de qualificação internacional, certificação internacional das normas brasileiras, exigiu-se que nós tivéssemos uma norma de sismo, normas de incêndio e mais algumas outras, ok? Agora, o que todo mundo esquece é que estar preparado para um mundo globalizado, o profissional, o engenheiro, estar preparado para o mundo globalizado, não significa simplesmente falar inglês. Isso significava quando eu estava na escola de engenharia. Hoje, não. Inglês é obrigação. Agora, qualquer engenheiro que intencione, que não queira descartar, de cara, a possibilidade de trabalhar no mercado da América Latina, de trabalhar em outros países, precisa conhecer de sismos, precisa, no mínimo, ter noções básicas sobre sismos, ok? E o outro ponto é que, mesmo antes da norma, algumas estruturas especiais, tais como usinas nucleares, algumas grandes barragens, mesmo no Brasil, exigem que seja feito um dimensionamento sísmico, certo? Então, vamos começar pelo começo aqui, como que os sismos acontecem, acho que todos sabem, a nossa litosfera, a nossa crosta terrestre é dividida em placas tectônicas, e essas placas se movimentam aí, no movimento chamado deriva continental. Ao se movimentarem, essas placas nas suas interfaces se chocam, e existem vários tipos de movimento relativo entre elas. Os mais importantes são as transformantes, como a falha de San Andreas nos Estados Unidos, convergentes, como a placa de Nazca e dos Andes, nós vamos falar muito dela daqui para frente, as divergentes, que são as dorsais oceânicas, e as convergentes com abdução, que é o caso dos Himalaias. Quando nós visualizamos um mapa da atividade sísmica acumulada no globo, fica muito evidente que, tanto em intensidade quanto em quantidade, os sismos ocorrem principalmente no encontro de placas, e principalmente nas placas convergentes, como é o caso da placa dos Andes na região dos Andes, com a placa de Nazca. Essa parte aqui é importante vocês olharem, que é o que eu comento até, já comentei outras vezes falando sobre o assunto, é onde começa a nascer algumas confusões da nossa norma hoje da análise sísmica no Brasil.
nós vemos que o Brasil realmente não tem atividade sísmica representativa, mas nossos vizinhos sim. Então, independente de como que é o movimento da placa, como que é o choque entre elas, uma coisa todas têm em comum: elas produzem ondas sísmicas, certo? Essas ondas sísmicas, nós temos basicamente 3 tipos de ondas, né? São as ondas primárias, as secundárias e as ondas de superfície. As ondas primárias, quando nós vemos um acelerograma, né, de um evento sísmico, elas são as primeiras ondas a serem registradas, são muito rápidas. As secundárias vêm na sequência, né, por isso o nome. E as de superfície, quando elas realmente chegam na superfície, começa a haver reflexão, e é onde o terremoto realmente acontece. Os efeitos fortes do terremoto são sentidos nessa fase aqui. Bom, como que a gente mede o terremoto, né? Nós temos duas escalas hoje, né? A principal é a escala Richter, né? É a escala que a gente vê nos jornais quando ocorre um terremoto, né? A escala Richter, ela é uma grandeza absoluta, ela mede a magnitude que está associada à amplitude da onda sísmica. O que nós precisamos entender sobre a escala Richter, que ela vai de 0 a 9, tremores abaixo de 5 são equivalentes a um caminhão passando na rua, são realmente muito fracos. Qualquer coisa acima de 6 é sempre expressivo, e de 8 a 9 são tremores onde é possível visualizar, é possível ver o solo se deslocar. Você consegue ver as ondas de choque no solo, as ondas sísmicas. A escala, como eu já disse, ela associa a magnitude e a amplitude da onda sísmica. Então, quanto mais ampla é a onda, mais intenso é o terremoto e mais energia é liberada. Como é uma escala logarítmica, a cada ponto na escala, a amplitude é 10 vezes maior e a energia liberada 32 vezes. O que isso quer dizer? Um terremoto 6, ele é 32 vezes maior que um 5. Um 7 é 1000 vezes. E um 9, se eu não me engano, é 1 milhão de vezes. Então, existe uma diferença muito grande. Às vezes você vê na TV, mas de 6 para 7 não é tanta coisa. Não, é muita coisa. A escala Mercalli, ela está cada vez mais em desuso, está baseada na percepção das pessoas, e aí a percepção das pessoas, a minha percepção é diferente da de vocês, então é uma escala que aos poucos está sumindo aí. Entretanto, embora a Richter seja uma escala amigável, é uma escala fácil de difundir para o público amplo, para nós engenheiros, ela não quer dizer muito pouco ou nada até, porque simplesmente a amplitude da onda não é suficiente para caracterizar essa onda e para transformar isso em algo que seja um esforço que seja dimensionável sobre as nossas estruturas. O que falta? Falta a variação da solicitação no tempo, ou seja, a frequência do movimento, a velocidade com que vem essa onda. E aí a gente introduz um conceito que se chama aceleração sísmica, ou PGA, Big Ground Acceleration. Todas as normas, que sejam brasileiras, internacionais, elas vão sempre relacionar os sismos a PGA, a acelerações. Acelerações como um percentual da aceleração da gravidade. Então, nós vamos ouvir falar em acelerações de 0,1G, 0,2G, 0,4G e assim por diante. Agora que vocês já viram um pouco sobre como quantificar os sismos, eu vou passar a seguir aqui alguns
alguns eventos sísmicos, alguns terremotos que eles são muito impactantes para as mudanças e para as evoluções que houveram na engenharia sísmica. Já vou avisando que eu conheço a magnitude e não faço ideia de qual que é a aceleração sísmica desses terremotos. Tem um deles que eu sei na frente, e é imensa dificuldade que a gente tem de obter esse dado, né? Justamente o dado que é a base para a nossa engenharia para fazer é muito difícil. Bom, terremoto de Sumatra, na Indonésia, 2004, é importante porque mais de 200 mil mortos, acho que é o maior, é o terremoto mais letal aí da história recente. Cidade do México, 1985, né? As estimativas de mortos vão de 10 mil a 40 mil, fala-se muito em 30 mil mortos. A cidade do México ela tem uma particularidade que toda a cidade está sobre um lago antigo, de solos moles, muito moles. E quando ocorre um evento sísmico, a propagação, a amplificação das ondas sísmicas nessa grande tigela de solo é muito forte. E isso em 85, o terremoto durou 2 a 3 minutos e praticamente a totalidade dos edifícios com 15 andares em média vieram abaixo. Peraí que deu uma parada aqui. Bom, terremoto de Loma Prieta, na Califórnia, em 89, e Kobe, no Japão, em 95. Terremoto de Kobe, no Japão, aproximadamente 5.500 mortos. E por que esses dois terremotos são importantes? Esses dois terremotos foram os terremotos acontecidos nos Estados Unidos e Japão, já na era recente, ou seja, nos anos 80 e 90. E o que esses dois terremotos mostraram? Que a engenharia sísmica estava equivocada, completamente equivocada. Eles já vinham, sim, fazendo muita engenharia, estudando muito o assunto, aplicando muita coisa, mas se mostrou ineficiente para terremotos intensos, mas longe de ser os mais catastróficos. E a partir daí, tanto os Estados Unidos, na Califórnia, quanto o Japão, passaram a investir muito na engenharia sísmica. E mudou. Praticamente tudo que nós temos hoje, praticamente tudo, e o que está aplicado, pelo menos nos países onde eu conheço, onde eu já fiz alguma coisa sobre sismo, está baseado de alguma forma em normas, em estudos desses dois países. E aí nós vemos o resultado. Cidade do México, em 2007, um sismo da mesma intensidade, ocorrido no mesmo dia que o terremoto de 85, 32 anos antes, com 300 mortos. Então, talvez não seja a coisa mais elegante você mensurar a evolução na engenharia pelo número de vidas poupadas, né? Mas é uma forma de fazer, né? Então, nós passamos em 30 anos de 30 mil mortos para 300. E isso, eu não tenho esse dado, sem levar em conta que muito provavelmente a cidade do México em 85 era alguns milhões de habitantes menor do que é hoje. Terremoto de Fukushima, no Japão. Aqui o dano não está em vidas, né? Pelo menos ainda não, mas está muito na falha da usina, um assunto que se fala muito pouco, né? Quase não aparece, não sabe as razões direitas, mas o fato é que a usina nuclear falhou, teve vazamentos, não estava previsto. E aí eu volto lá no começo da apresentação, como falei, mesmo aqui no Brasil, se fazer uma usina nuclear, você vai ter que considerar eventos sísmicos. E nós temos que começar nós a fazermos isso, né? Não tem que vir gente de fora, eventualmente, para fazer. Lá mesmo com toda a tecnologia, infelizmente, falhou.
Ica, no Peru, em 2007. Esse terremoto eu estou citando aqui por duas razões. Primeiro, eu morava no Peru nessa época, em uma cidade muito próxima a Ica, e foi realmente um tremor muito forte. E o segundo motivo é para a gente ver que hoje, com a evolução que teve a engenharia, infelizmente, terremoto afeta os mais pobres, afeta os menos favorecidos. É o caso de Ica, no Peru, onde uma cidade inteira veio abaixo. É o caso do Haiti, né, alguns anos atrás, onde o Haiti divide uma ilha com a República Dominicana. Os dois países têm realidades completamente diferentes e praticamente a totalidade do dano ficou no Haiti. Rio Branco do Sul, em 2017, um tremor de 3,5, né? Como eu disse, esse, em geral, é o máximo que acontece por aqui. 4 e pouco, 5 é o equivalente a um caminhão pesado passando na rua. Mais uma vez, os nossos engenheiros precisam começar a aprender sobre sismo, se familiarizar com o sismo, não olhando para os sismos que ocorrem ou podem ocorrer no Brasil. Acho que isso é muito pouco, a probabilidade é realmente muito remota. Mas para que a gente tenha cada vez mais a oportunidade de atuar nos nossos vizinhos, atuar em outros países. E no Brasil, né? Como que é a sismicidade aqui no Brasil? Esse é um mapa de registros sísmicos aqui acumulado desde 1811 a 2008. E a primeira coisa que nós percebemos é que não tem um padrão. Você vê alguma coisa aqui onde nós estamos mais próximos da dorsal oceânica, que é onde ocorrem alguns sismos, e aqui onde nós estamos próximos ao Peru. O Brasil está no meio de uma placa, é uma região intraplacas, então a probabilidade de sismos é muito pequena. Quando eles ocorrem, eles são de magnitudes muito baixas. Nós temos acelerações da ordem de 0,05 G, isso é muito pouco. Mas aqui começa o nosso problema. Quando nós chegamos para fazer uma norma para dimensionamento de estruturas resistentes a sismos, nós chegamos muito tarde, talvez quase um século atrás dos nossos vizinhos. Então, todos os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e por aí vai, já tinham seus códigos sísmicos com seus mapas de sismicidades. E ao fazer o nosso, nós precisamos levar em conta essas continuidades, né, a continuidade geográfica, os bordos com os nossos vizinhos. E aí nessa, o Acre se deu mal, virou um estado extremamente sísmico. Por que isso acontece? Nos países onde a atividade sísmica é muito intensa, mesmo nas áreas com menor risco, ou até um risco quase inexistente, de eventos sísmicos, não é comum adotar acelerações menores do que 0,1 G ou 0,15 G. Então, ao fazermos a nossa norma, você não podia achar, para o lado de lá no Peru é 0,15, aqui é 0. Isso, lembrem-se, a norma brasileira de sismo surgiu da necessidade de certificar internacionalmente as nossas normas. Então, não fazia sentido algum, você teve que levar em conta os seus vizinhos, e aí surgem alguns problemas aí. Aproveitando aqui, voltando, o maior sismo registrado até hoje no Brasil foi próximo a Cuiabá, na década de 50, com quase 6 pontos. Cuiabá deve estar por aqui, mais ou menos, e é onde não se considera quase nada de sismicidade. E o que os sismos fazem? Quais são os danos? Quais são os principais efeitos sobre as nossas estruturas?
Aí nós temos vários. Tombamentos, é bastante comum. Mais um caso de tombamento. Cortante de base, esse é disparado o principal dano, né, sobre as estruturas, né. Aqui é importante entender que o sismo, diferente do vento, o vento é um esforço que vem sobre a estrutura e os esforços caminham através da estrutura até o solo. No sismo, o caminho é contrário. O esforço, o movimento chega pelo solo e é transmitido para a estrutura. Então, se a base, se as colunas ali nos primeiros pavimentos não for preparada para tal, corta antes de transmitir. Mais um caso de cortante de base. Ruína, né? Essa foto é Kobe, no Japão. No Japão, nessa época, eu não sei hoje, mas as residências mais populares, elas eram de madeira, com telhados, com telhas de barro ou cerâmicas pesadas. Então, se você tinha muita massa no topo das edificações, num sismo, nós vamos ver mais adiante, quanto maior a massa, maior a força sísmica. Então, essas casas vieram muitas, bairros inteiros vieram abaixo. Liquefação, solos granulares, com uma granulometria mal distribuída, estão muito sujeitos à liquefação. Em estradas, mais um caso de estradas, né? Aqui, nós podemos perceber o tamanho do deslocamento do solo, né? Muitas vezes as pessoas pensam em sismo, fala movimento de terra e a pessoa acha que aquilo é centímetros. Não, são metros, né? Esse terremoto em Ica, no Peru, que eu falei no início, que na época que eu morava lá, as estradas tinham um deslocamento de 3 metros fora do eixo. Em pontes e viadutos, é muito comum ter um descalçamento da base com o movimento da estrutura, ela cair do seu apoio. Aqui a gente volta um pouquinho na nossa norma brasileira, que ela começa dizendo que não é aplicável a pontes e viadutos e outros tipos de estruturas. Então, nós precisamos, sim, desenvolver alguma norma nesse sentido. Ainda em pontes e viadutos. Aqui também pontes e viadutos. Quando é feito o dimensionamento de uma ponte, né, o que se leva em conta é que terremoto é energia transferida do solo para a estrutura. E essa energia, ela precisa ser dissipada. A estrutura não estoca energia, ela precisa dissipar essa energia. E ela dissipa essa energia, nós vamos ver mais à frente, através do deslocamento. Então, qualquer estrutura, qualquer corpo, ao se deslocar, dissipa energia, né? Então, nas estruturas como pontes, são escolhidos pontos de ruptura, pontos de dissipação de energia, aonde a estrutura vai permitir grandes deslocamentos na estrutura e grandes dissipações. Quando esse ponto ocorre aqui, está tudo bem, você repara. Quando ele ocorre aqui, não dá certo. Então, obviamente, aqui houve a intenção de que os pontos de dissipação de energia estivessem em cima, permitindo a estrutura sofrer danos controláveis e dissipar a energia requerida, né, solicitada, mas, por alguma razão, ocorreu embaixo e a estrutura colapsou. Em portos, o mais comum é danos causados pela liquefação, né? Geralmente, perto de portos, você tem solos saturados e arenosos. E aqui
o que a nossa norma, o que a nossa NBR, né, prescreve sobre sismo, o que ela coloca para a gente. Então, como eu falei inicialmente, por uma questão de contorno com nossos vizinhos, o nosso mapa sísmico ficou dessa maneira. O Acre, Zona 4, tem uma aceleração sísmica de 0,15 Gs. 0,15 G, gente, não é pouco. Não é pouco. É bem expressivo. Países como o Peru, em algumas regiões com 0,23 G, já as estruturas ficam, acaba sendo o dimensionamento sísmico, acaba sendo o governante no dimensionamento da estrutura. O terremoto de Ica, que eu falei que era o único onde eu sabia a aceleração, na região de Ica, em torno de 0,19, e fez o que fez. Agora, é difícil de acreditar em 0,15 no Acre. E aqui, por causa da proximidade da dorsal oceânica. Quando a gente fala em aceleração, a gente está trabalhando com sismo com probabilidade de 10% de ocorrer durante a vida útil da estrutura, ou seja, um tempo de recorrência de 475 anos. E como que a gente leva esse esforço, a aceleração no solo, o PGA, como que nós levamos isso para a estrutura? Através de um espectro de resposta. O espectro de resposta, ele relaciona a rigidez da minha estrutura, né, ou seja, o período natural dessa estrutura, com a aceleração que ela vai sofrer durante um evento sísmico. Ou seja, quanto mais rígida for a minha estrutura, ou seja, com períodos mais curtos, mais intensamente ela vai sofrer com o sismo. O que mais que a gente pode ver aqui? Esse patamar é sempre 2,5 vezes a aceleração no solo, isso em quase todas as normas é assim, e ele varia a extensão dele em função do tipo de solo da região. Solos rochosos, esse patamar é curtinho. Solos moles, argilosos, esse patamar é muito longo, muito extenso. E aí, como que nós fazemos o dimensionamento da estrutura? Existem, basicamente, duas vertentes, existem dois grupos de dimensionamento, duas formas de abordar. A primeira, muito simples, e é a forma como a nossa norma trata, e é a forma que está deixando de existir aos poucos, né? Porque ela já se mostrou em muitos casos ineficiente. Ela é baseada nas forças, ou seja, você pega de posse da aceleração sísmica, da rigidez da estrutura, você transforma um problema dinâmico num problema estático, né? Força é igual a massa vezes aceleração, né? Todo engenheiro aí conhece, e a gente passa a aplicar uma força equivalente sobre a estrutura. Aonde que está o problema disso? O sismo não é uma força como o vento, que atua sobre a estrutura para caminhar para o solo, é o contrário. Então, ao usar esse método, ele precisa ser cercado de alguns cuidados para que isso funcione, principalmente no caso do cortante de base. Como eu disse, é um método muito simples, você leva em conta a aceleração da gravidade, o período da estrutura, um fator R modificador, que ele leva em conta a capacidade da estrutura de se deslocar, de sofrer grandes plastificações sem ruir. Por exemplo, uma ponte tem um fator R 1,5, ela só tem as colunas para sofrer algum dano e não pode cair. Um edifício, ele pode sofrer muitos danos em alvenarias, ligações de vigas, lajes, tem uma infinidade de coisas que pode dar errado no edifício antes dele ruir. Então, o fator R é de 6 a 8. E o outro método, e esse sim mais moderno,
que é um método baseado em deslocamentos. Você deixa de tratar o sismo como uma força equivalente e você passa a tratar o sismo como o que ele realmente é: energia, transferência de energia. Ou seja, uma estrutura, ao se deslocar, ela precisa sim de uma força para deslocar, e a área debaixo desse gráfico é energia. Então, o que nós buscamos aqui? Equilibrar essas energias. Nós sabemos que um sismo de certa magnitude precisa absorver essa parcela de energia. E então nós forçamos a estrutura a se deslocar até esse ponto. Bom, se eu forçar a estrutura a se deslocar elasticamente, você nota que a força absorvida por essa estrutura é muito grande. E, a depender da intensidade sísmica, por exemplo, costa peruana, chilena, japonesa, isso se torna um problema impossível de se resolver. Porque para absorver tamanha força, você necessita incrementar a rigidez. Para incrementar a rigidez, você vai incrementar a massa. Ao incrementar massa, você incrementa a ação sísmica sobre a estrutura e você entra num círculo de onde você não consegue sair. Então, o que se faz hoje? Você admite danos controláveis na estrutura. Você vai trabalhar com pontos fusíveis, pontos onde a estrutura pode se romper, liberando ela a se deslocar, sem ruir. Esse é um exemplo aqui, você vê para uma mesma estrutura, eu tinha aqui uma força equivalente de 12.000 kN, 11.000 kN, permitindo ela se deslocar, cai para 1/3 disso. E é com esse método de dimensionamento que se intensificaram os conceitos, as tecnologias mais modernas que a gente vê hoje de terremoto. Os isoladores sísmicos, muito utilizados em edifícios baixos, em edificações históricas, em países como o Japão, Estados Unidos, e os amortecedores, em estruturas muito deslocáveis, onde se precisa dar um pouco mais de resistência a esse movimento, para que a estrutura não se desloque incontrolavelmente. E no Brasil, o que a gente precisa fazer? Isso, é claro, é uma opinião pessoal, não é algo aí, não é algo amplamente difundido, mas eu entendo que no Brasil, nas áreas sujeitas a algum tipo de atividade sísmica, o que basta é tomar alguns cuidados simples, que cobrem a maioria dos eventos que possam existir. Então, evitar edifícios com grandes variações de rigidez na altura, grandes variações de rigidez, como pilotis ou coisa do tipo. Evitar distribuições irregulares de massa, Por exemplo, muita massa no alto, isso aqui vai querer se deslocar muito, vai dar um momento, uma força muito grande. Evitar irregularidades em plantas. Esses pequenos cuidados devem resolver a maioria, pelo menos, dos problemas que a gente possa ter com sismo por aqui. E, por último, essa é uma abordagem que sempre aparece, desde que surgiu a norma de sismo no Brasil, surgiu esse assunto junto. E existem N trabalhos, procurar na internet, lá tiver um pouco de paciência, vai ter muito trabalho comparando sismo com vento. Ah, mas se eu considerar vento, eu preciso considerar o sismo. Essa comparação não deve ser feita, ela não tem nada a ver uma coisa com a outra, são esforços de natureza completamente diferente. O que eles têm em comum? Só o cortante de base. Em qualquer trabalho você conseguiria comparar qual que é o cortante nas tuas colunas na base. Ponto. Não, isso é muito pouco
para comparar esses dois efeitos. O sismo, ele é dependente da rigidez e da distribuição de massa, enquanto o vento está ligado somente à geometria da edificação. Um exemplo que eu dou são as alvenarias em um edifício. Quando você está dimensionando uma estrutura para resistir ao vento, você não considera, mas você sabe que as alvenarias vão contribuir para resistir ao esforço de vento. De mínimo, elas vão diminuir os deslocamentos, vão diminuir o desconforto. Isso é sabido. Na estrutura, no dimensionamento para resistir ao sismo, a alvenaria pode ser muito desfavorável. Deixa eu voltar aqui no nosso espectro de resposta. Se eu tenho uma estrutura que eu estou prevendo um período natural dela de 1, ou seja, a aceleração de 1,5 vezes a aceleração no solo, e de repente, por conta das alvenarias, essa estrutura ficou rígida ao ponto de caminhar para cá, a minha aceleração sísmica, o efeito sobre a estrutura dobrou. Então, não deve ser feita. Comparar vento com sismo não deve ser feito. Por fim, como conclusão, a análise sísmica tem que ser desmistificada no Brasil. Nós temos que entender cada vez mais, até porque muitos dos conceitos aplicados a sismos, eles são comuns a estudos de vibração, conforto de edificações e tudo, e a gente precisa realmente avançar nisso. A norma brasileira, ela, como qualquer norma, do Brasil ou de outro país, ela precisa caminhar, ela precisa levar em conta coisas como concepção estrutural, conceitos de detalhamento de estrutura, seja de aço ou de concreto, para que tenha um comportamento adequado durante o sismo, e devem contemplar outros tipos de estrutura, como pontes. No caso específico de pontes, se você pegar uma aceleração de 0,15 G, no caso lá do Acre, e a depender da dimensão da ponte, esse esforço horizontal pode ser maior do que os esforços previstos na própria norma de ponte, de frenagem, enfim, de vento sobre a estrutura. Pessoal, é isso. Agradeço. Espero que tenha conseguido passar um pouquinho da ideia para vocês. Se tiverem algumas perguntas, senão eu vou chamar o professor Carlos aqui. Obrigado.